Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma aula de redação, artigo de opinião. Nós estamos estudando a parte conclusiva do artigo de opinião. Nós já vimos nas aulas anteriores algumas particularidades, né, desse parágrafo de conclusão, onde vocês precisam trazer uma proposta interventiva. E essas propostas, elas são baseadas nos atores sociais, ou também conhecidos como agentes sociais, que são as entidades, digamos assim, responsáveis por promover essas intervenções, né, essas medidas que podem contribuir para que o problema ele seja amenizado, né, ou quem sabe até mesmo o problema ele seja solucionado tanto a curto ou a longo prazo, certo? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar início à aula de hoje. Está aparecendo aí para vocês, pessoal? Se estiver, ótimo. Coisa boa. Vamos lá. A conclusão, gente, como o próprio nome já diz, ela serve para concluir o texto. No caso de vocês, que é um artigo de opinião, especificamente, né, para o artigo de opinião voltado para a redação do IF, ele necessita dessa proposta interventiva. O texto ele já vem com uma pergunta a ser respondida e também com medidas que podem ser tomadas para amenizar ou até mesmo solucionar o problema, certo? Então, é fundamental que na conclusão você retome os seus argumentos, o seu posicionamento em relação ao tema, mostrando essa continuidade do seu texto, certo? Lembrando, se você vai criticar, por exemplo, a temática, você precisa criticar do início ao fim. Se eu for defender, aí eu preciso defender a minha ideia, né? Se eu vou elogiar ou enaltecer, eu preciso fazer isso do início ao fim. Um tema que fica bem claro isso foi o tema a respeito da escola integral, que está na plataforma para vocês. Muitos alunos sentiram até dificuldade ali em decidir se iria criticar o ensino integral, se iria defender o ensino integral. Então, esse tema fica mais claro para vocês, essa questão de defender ou criticar ou aquela situação, né? Aquela situação problema. E no caso do tema de vocês, era relacionado ao ensino integral. Se ele seria algo viável, né? Positivo ou não nas escolas brasileiras. Então, se você for defender uma ideia, né, um ponto de vista, é necessário que você faça isso até o final. Outra coisa importante, gente, não acrescentem nenhum argumento novo na conclusão.
certo? Todos os seus argumentos precisam ser ditos anteriormente. Desde a introdução, você vai apresentar esses argumentos, certo? E vai retomá-los durante os parágrafos de desenvolvimento e também na conclusão. Então, a conclusão, gente, ela seria aí um resumo de tudo ou de parte do que você falou lá nos parágrafos anteriores, certo? Claro, listando, colocando as coisas mais importantes, os seus argumentos, a resposta à pergunta, seu ponto de vista, certo? Então, a conclusão, ela serve, pelo menos ali, as suas primeiras linhas para isso, para retomar o que foi dito anteriormente. E, logo em seguida, após essa retomada dos argumentos, do seu posicionamento, da resposta à pergunta, é que você vai acrescentar as suas propostas de intervenção. O que pode ser feito para amenizar ou para solucionar aquele problema, certo? Então, vocês já vão escrever sabendo que é obrigatório no texto de vocês trazer essa proposta de intervenção. Como eu estava falando, acabei de falar isso para vocês. Inicialmente, vocês vão retomar esse ponto de vista, trazendo a resposta à pergunta, reforçar os argumentos que vocês citaram anteriormente, trazer uma proposta de solução, né, nesse caso de intervenção. E, gente, na prática, essas propostas de intervenção são essas ações que podem ser tomadas pelos atores sociais, né? E aí nós temos alguns atores sociais. Eu falei com vocês, citei algumas vezes e a gente vai estudar um pouquinho mais, né, hoje para relembrar. O governo, né? E aí o governo ele vai se dividir nos três poderes que a gente vai rever hoje: as ONGs, a comunidade, a sociedade, a família, a escola, a mídia. Todos esses são atores sociais, gente. Eles têm uma influência e um papel social muito importante. São esses atores que podem interferir de forma prática, né? De forma mais específica em vários problemas sociais, certo? Então, esses atores, eles precisam, né? A gente precisa citar que medidas é que eles podem tomar para solucionar aquele problema. E, no fim, o ideal é que vocês tragam uma frase, né, para fechar essa conclusão, mostrando o que espera-se conseguir com essas providências, né, com essas ações. O que é que eu espero? Perdão. O que é que eu espero alcançar ali com essas medidas? O que é que eu estou esperando? Eu espero que a sociedade se torne mais igualitária, eu espero diminuir as violências, eu espero diminuir as injustiças sociais, eu espero trazer um equilíbrio social, enfim, vocês precisam trazer essa finalidade, né? Essa frase que mostre a finalidade daquelas ações.
Então, gente, vocês precisam, né, primeiramente, referir-se ao tema, né, trazendo a resposta à pergunta. Você vai, como eu coloquei aí no próprio slide, lembrar o leitor sobre qual é o tema que você discutiu e qual o lado, né, o ponto de vista que você defendeu, certo? Então, aqui é só um exemplo. Portanto, perdão. Portanto, fica evidente que a falta de oportunidades educacionais prejudica a igualdade de condições no país. Então, aqui ele está respondendo a pergunta, né? Em seguida, vocês vão reforçar os argumentos principais em uma ou duas frases, né? Vocês podem fazer isso, reforçando os argumentos que você citou anteriormente. A carência de infraestrutura e a inexistência de políticas inclusivas, como evidenciado anteriormente, agravam esse quadro, comprometendo o futuro de milhares de jovens. E, por último, né, apresentar as soluções. Então, para pensar, gente, nas soluções, nós devemos pensar aí nessas três perguntas que estão aí para vocês. Primeiro, quem é que deve agir para solucionar esse problema? Quando a gente pega, né, lê o tema da redação, a gente já sabe que nós vamos encontrar alguma situação, problema, né? Eu falei isso para vocês nas primeiras aulas, que todo tema vai ser baseado em um problema social. Então, se a gente tem um problema, existe algo que está causando aquele problema. Foi esse exercíciozinho mental que eu fiz com vocês, né, nas aulas anteriores. Se existe um problema, existe algo que está causando aquele problema. E a gente pode pensar também sobre as consequências que aquele problema ele pode trazer para a população em geral, certo? E, pessoal, quando nós pensamos nos causadores desse problema, automaticamente nós conseguimos pensar também em quem é que deve agir em determinadas situações. Por exemplo, o tema dessa semana é referente à questão ambiental, né? Então, perguntando se é dever apenas da população preservar, né, o meio ambiente ou algo desse tipo. Então, quando eu pego um tema desses, eu posso pensar, primeira coisa, é dever só da população brasileira manter esse cuidado, né, com a natureza, preservar a natureza? Obviamente que não, né? Algo em conjunto. Quem seria mais responsável? Além da população, além das pessoas, qual seria outro responsável para manter essa fiscalização? Quem é que poderia contribuir? O governo, né? Então, quando a gente pensa, o governo, ou nesse caso, a falta de fiscalização governamental, por exemplo, que está aumentando os casos de desmatamento, de exploração ilegal de alguns recursos naturais. Então, quando eu penso que o governo está causando isso, então automaticamente eu já sei quem é que pode e deve agir para solucionar o problema, né? O próprio governo, nesse caso. Então, o governo poderia atuar de que forma? Investindo mais em políticas públicas de preservação ambiental, através de campanhas sociais, né, de conscientização, através de investimentos em fiscalização,
em áreas que são de preservação ambiental. Então, tudo isso o governo poderia fazer para solucionar o problema, né? E a sociedade, o que a sociedade poderia fazer, né? Se conscientizar, nesse caso, promovendo, né, debates, discussões sobre o tema. A sociedade também pode e deve cobrar desses governantes políticas públicas, né, de preservação ambiental, políticas de investimento na preservação ambiental, certo? Vocês poderiam citar também outro agente, a escola, né, que também tem esse papel de conscientizar os alunos, a sociedade a respeito de determinados problemas. Então, vocês poderiam também citar a escola, né, que é um ator social e que poderia contribuir através de campanhas, de debates, de discussões, de trabalhos a respeito desse tema, né, referente à preservação ambiental, certo? E aí já entra aqui no que é que deve ser feito, já acabei até dizendo numa elevação, né? O que é que deve ser feito? E aí podem ser inúmeras coisas, né, gente? Mas na maioria das vezes, a mudança das leis, né, a modificação das leis, tornar as leis mais rígidas, o investimento governamental, né, através de campanhas, de debates, de programas governamentais. Então, tudo isso pode ser citado como o que é que pode ser feito, certo? E qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Aí vocês precisam pensar, né? Para que eu quero manter a preservação ambiental, né? Para manter o equilíbrio e do nosso, dos recursos naturais do nosso planeta, para diminuir os efeitos do aquecimento global, né? Para diminuir os impactos que os desastres naturais podem causar na sociedade. Então, tudo isso pode ser citado aí como uma finalidade, certo? Nesse caso, eu estou falando isso, gente, trazendo esses exemplos relacionados ao tema da semana, claro, obviamente, né? Mas aí a finalidade ela vai mudando de acordo com a temática. Então, gente, a mídia ela é um ator social bastante importante. Ela tem a relevância social gigantesca. A mídia ela é capaz de intervir, muitas vezes, interferir na opinião pública. Não é à toa que nas campanhas governamentais, né, principalmente as de presidência e de governo, há uma mobilização midiática muito grande, né? Há os vários meios de comunicação, eles são, na verdade, eles nos bombardeiam de várias informações, certo? E com isso, muitas dessas informações acabam não sendo, muitas vezes, conferidas a veracidade delas, né? Não é à toa que foram criados vários institutos de verificação de informações, voltados justamente, né, com essa preocupação de, principalmente nas campanhas eleitorais, de que isso acabasse interferindo na opinião pública, né, de que a nossa democracia fosse ferida de alguma forma. Porque, vejam só, se uma notícia falsa ela é tida como verdade, isso pode acabar prejudicando
o candidato A ou o candidato B. E isso vai interferir no nosso processo democrático, né? De escolha de presidente ou de governador. Então, a mídia, gente, ela tem esse papel de disseminar informações. Então, ela tem um poder gigantesco nas mãos. Ela pode mudar rapidamente os rumos, né, ou o rumo de um jogo, né, do jogo político, não só político, gente, mas de outras questões também, né? Ela interfere diretamente, muitas vezes, na opinião das pessoas, na forma como as pessoas enxergam aquele determinado tema, certo? E ela pode também mobilizar a sociedade quando ela quer, né? Eu lembro que na época da pandemia haviam várias campanhas na mídia, né, para arrecadação de recursos, de mantimentos para pessoas que estavam em uma situação de vulnerabilidade social mais séria, né, que perderam seus empregos na época da pandemia. Enfim, a mídia ela atuou ali de uma forma até bem positiva, através das redes sociais, principalmente, né, dos grandes canais de televisão também contribuíram bastante nesse período. E como é que a mídia ela pode intervir nessas situações, gente? Ela pode trazer o destaque em determinados assuntos, né? Destacar determinados assuntos e fazer com que aquele assunto ele repercuta nacionalmente. Ela pode fazer isso através de campanhas publicitárias, ressaltar a importância das denúncias de violência doméstica ou violência infantil, seja lá qual for o tipo de violência, alertar a sociedade sobre um tema, que é o que eu falei para vocês, né? A mídia, ela tem esse poder de evidenciar um tema ou de certa forma, escondê-lo, né? Alguns temas, vez ou outra, ganham uma notoriedade na mídia e acabam sumindo depois de um tempo, porque deixou de ser uma novidade, certo? Então, a mídia, ela pode trazer essa intervenção social através dessas campanhas publicitárias, através dessa visualização maior, né, em respeito a um tema, esse destaque em relação ao tema, através, sei lá, de programas de televisão, de canais de televisão, até mesmo de propagandas, né, como acontece muitas vezes nesses canais midiáticos, na internet, na televisão, no rádio, enfim. As escolas, que também têm esse papel muito importante na formação crítica dos alunos, né? Então, a escola ela tem essa função de promover debates, de trazer discussões, de trazer textos, digamos que incentivar ou aprimorar esse senso crítico dos alunos, né? Através de campanhas escolares, né? Também que podem ser feitas tanto na sala de aula ou no âmbito maior da escola, né? Em toda a escola, debatendo sobre um determinado tema. Enfim, a escola ela tem esse papel ali de trazer discussões, de fazer com que o aluno reflita sobre a gravidade daquele problema, das consequências dele, do porquê que aquele problema ele precisa ser combatido na nossa sociedade, certo?
A família, gente, a família também é um ator social, por mais que muitos alunos acabem esquecendo de citá-la, né, em alguns temas, mas a família também, ela tem essa responsabilidade social. Porque a família é quem promove essa educação individual, certo? Lembrando que a escola ela não tem esse papel de educar propriamente dito, né? A escola tem esse papel de educar em relação a uma questão curricular, né? Mas, e também ensinar alguns valores cívicos e morais. Mas a escola ela não tem esse papel de educar propriamente dito um indivíduo, né? Então, a família ela pode atuar de uma forma bem presente na vida das pessoas, né? Porque é através da família que nós aprendemos as nossas crenças, os nossos valores, que nós aprendemos como sendo algo ético ou não. Tem essa questão também de ensinar sobre valorizar a cultura, certo? Então, a família ela tem esse papel bem presente. E de que forma que ela pode intervir, né, em determinados problemas? Proporcionando um ambiente saudável, a família também desempenha esse papel da educação, né, de ensinar sobre o respeito, sobre também a igualdade, né, sobre a empatia, alguns valores que a escola também ensina, mas que a família é que deve fazer de uma forma mais contundente, né, de uma forma mais presente, até mesmo mais incisiva. E outra, gente, a família também deveria ou deve, né, ser esse espaço de diálogo, certo? Entre as pessoas, de trazer ali diálogos a respeito de determinados temas, né? Infelizmente, as famílias atualmente há menos conversa, né? Pelo contrário, a gente evita conversar até certas coisas, até certas temáticas com a nossa família. Mas, em tese, pelo menos, a família deveria ser esse lugar de espaço também para discussões, né? Para debates também, para expor a sua opinião, para discutir sobre determinados temas. Quando eu falo discutir, gente, não é discutir no sentido de brigar, não, certo? No sentido de você expor sua opinião, suas ideias, chegarem ali a um consenso, ou não, né? Ou chegar ali também a um equilíbrio ali de ideias, né? De aprender sobre o respeito, as diferenças, as diferentes ideias também. A família tem esse papel, né, de ensinar de uma forma mais contundente, né? No caso de um tema relacionado ao bullying, por exemplo, a família tem um papel essencial nesses casos, né? Porque grande parte do que nós reproduzimos de comportamentos, eles foram aprendidos dentro de um âmbito familiar. Claro que existem casos e casos, certo, gente? Aqui não estou dizendo que a família, os pais são culpados de tudo, não, pelo amor de Deus. Não entendam dessa forma. Mas, na maioria das vezes, pessoas que têm comportamentos preconceituosos, comportamentos violentos, comportamentos discriminatórios, são pessoas que aprenderam isso num convívio familiar bem próximo, né? Então, elas acabam reproduzindo esses comportamentos.
em sala de aula ou em qualquer outro lugar que ela esteja presente, certo? Então, a família teria esse papel aí de educar, né, de ensinar valores, de ensinar o respeito, de ensinar, de trazer esses ensinamentos a os seus membros, né, as pessoas que fazem parte ali daquele seio familiar. O governo também é outro agente, né, um dos que eu mais cito para vocês. Eu sempre brinco com os meus alunos, dizendo, gente, sempre que possível, podem colocar a culpa no governo, mas não é sempre que ele vai ter culpa, não, entre aspas, né? Então, gente, o nosso governo brasileiro, ele tem uma característica importante, onde há três instâncias de poderes, né? O poder no Brasil, ele não pertence a uma única pessoa, né? Ou a um único grupo. Ele é dividido aí em três instâncias, certo? O primeiro é o poder, o governo, né? Através do poder executivo, que é responsável por executar as leis, por pôr em prática, né, as leis, propor normas jurídicas da administração do Estado e sempre agindo em interesses, né, sempre a favor da sociedade. E aí, no âmbito federal, o poder executivo, ele funciona, né, através do presidente da República, no âmbito estadual, os governadores e no municipal, os prefeitos, certo? E, além disso, dentro do Poder Executivo, existem também os ministérios, que vocês também podem citar como agentes, certo? Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele poderia tomar algumas medidas, né? Acho que vocês tiveram um tema relacionado a essa questão do atendimento, né? Da falta de atendimento humanizado nos hospitais. Então, vocês poderiam citar o Ministério da Saúde como um ator social, como um responsável por mudar essa situação, né? E aí você poderia citar que o Ministério da Saúde poderia atuar através da capacitação de profissionais, da fiscalização dos hospitais, certo? Então, vocês poderiam citar também esses ministérios. Tem vários outros, né? O Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, se eu não me engano, não tem. Vou pesquisar, mas se eu não me engano, não tem. Então, assim, os ministérios, né, eles também fazem parte do governo, certo? Do poder executivo. No poder legislativo, nós temos os vereadores, deputados estaduais e federais e os senadores. E a função deles, gente, basicamente seria, né? Eu digo seria porque é em tese, a elaboração de leis, né? A modificação aí dessas leis, detalhamento. Então, eles que vão criar essas leis, que vão propor novas normas ou novas medidas, novas modificações na lei, certo? Claro que eles precisam seguir algo que esteja dentro dos moldes da Constituição Federal, certo, gente? Não é à toa que muitos, não são poucos, não, muitos deputados, ou até mesmo senadores, criam leis absurdas, né? E são barradas aí no Congresso, na votação. Essa semana nós tivemos, né, na verdade, fim da semana passada para o início dessa, votação com relação a o fim da escala 6 por 1. Não sei se vocês estão acompanhando, né? E aí votaram contra uma instância lá, uma votação
demonstrou contra, queria era aumentar as horas de trabalho, enfim, um caos que é o nosso país. Só que agora já derrubaram, né? Já derrubaram, graças a Deus, e agora vão votar. Estão esperando a votação para ser aprovado ou não o fim dessa escala de trabalho, né? Enfim, espero que, pelo menos dessa vez, o povo brasileiro tenha algum benefício, né? Porque votar a favor deles, eles sempre estão votando. Aumento de salário é com eles mesmos. E o Poder Judiciário, gente, que atua através dos juízes, dos desembargadores, que são responsáveis por interpretar as leis, né, e fiscalizar para saber se essas leis estão sendo cumpridas, né, e se elas estão de acordo com a Constituição Federal, certo? Então, em teoria, né, o Poder Judiciário, ele também seria responsável por manter esse equilíbrio entre os três poderes, né? Por fiscalizar ali os três poderes e manter igual, né? Igualitária ali as suas responsabilidades, para que ninguém se sobressaísse, né? Para que nenhum poder se sobressaísse em relação ao outro. Na prática, não é sempre isso que acontece, né? Muitas vezes o Poder Judiciário acaba abusando desse seu privilégio de poder, né, de fiscalizar as leis, e acabam muitas vezes cometendo algumas, digamos que eu estou tentando lembrar o nome da palavra, agora eu esqueci, mas vou dizer atrocidades mesmo. Às vezes eles cometem algumas atrocidades aí, né? Algumas coisas que fogem ali do que seria algo constitucional. E aí, em tese, eles, né, o Poder Judiciário assegura que as leis elas sejam cumpridas por todos os cidadãos, empresas, governantes e políticos, certo? Então, o Poder Judiciário tem esse poder de fiscalizar se as leis, na verdade, né, no plural, estão sendo cumpridas como se devem, certo? Claro, lembrando, é intensa, né, gente? Na prática, às vezes, isso não acontece. Lembrei da palavra, que às vezes o Poder Judiciário acaba cometendo abusos, né, de poder com relação ao cumprimento dessas leis, né? Às vezes eles acabam abusando um pouco do poder. Enfim. Então, gente, só para trazer uma retomada aqui para vocês, certo? Só parar para beber um golinho de água, minha garganta já está daquele jeito. Pessoal, só para a gente revisar, a, encerrar, né, esse ciclo aqui de estudos, depois a gente vai retomar toda a questão da estrutura do artigo de opinião, e eu quero ser bem mais, digamos que, prática com vocês, né, de ver como vocês estão produzindo. Claro que eu já estou vendo, né, de algumas pessoas que me enviam, mas que vocês me enviem com mais frequência, principalmente o pessoal aqui do online, né? Então, só para a gente revisar, antes de enviar o seu texto, né, gente? Antes, na verdade, de você fazer a versão final do seu texto, revejam o vocabulário.
eu falei para vocês nas primeiras aulas, pessoal, estudem mais com relação ao vocabulário de vocês, procurem sinônimos, né, para evitar a repetição excessiva de palavras, para que vocês também aprimorem o vocabulário de vocês, deixando o vocabulário mais rebuscado, né, com palavras que tenham um grau de dificuldade um pouco maior, certo? Para que vocês saiam desse texto mais simples, digamos assim, né? Vocês já são alunos de nono ano, a maioria, né? Pelo menos aqui no online, eu creio que a maioria seja aluno de nono ano, se não todos. Então, vocês já estão almejando o primeiro ano, vocês precisam melhorar, aprimorar o vocabulário, certo? Trazendo termos e palavras que sejam mais complexas. Segundo ponto, gente, a ortografia. Revejam a escrita das palavras, se estão escritas de forma correta, certo? Isso é muito importante. A acentuação também. Eu falei ontem até na turma do pré, que devido nós usarmos bastante o celular, né, a correção automática, muitas vezes os alunos acabam esquecendo da acentuação, não é nem que vocês muitas vezes não saibam que a palavra ela é acentuada, mas pelo costume, né, de não se policiar tanto assim na escrita diariamente, vocês acabam esquecendo de acentuar as palavras, gente, e isso interfere na nota de vocês. Então, lembrem disso, porque são erros até mesmo bobos, né? São erros menores, digamos assim. Então, prestem atenção nisso, no uso da crase corretamente, certo? Na concordância, muitos alunos às vezes acabam se perdendo ali na concordância, acabam escrevendo algumas frases, algumas palavras no plural e outras não. Então, prestem atenção nisso. A questão da regência verbal, da colocação pronominal também, no uso de vírgula. Então, revejam isso antes, né, de enviar a versão final do seu texto. Façam essa revisãozinha com cautela antes de enviar o texto de vocês para a plataforma. Só para a gente lembrar, né? O texto de vocês tem 4 parágrafos, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimentos e uma conclusão. E, digamos, aqui eu trouxe mais a questão geral para vocês, né? Claro que a tese vai estar aqui junto com o tema, mas vocês precisam trazer, né, o tema, a opinião de vocês, os argumentos, e por último, né, deixar isso lá para a conclusão, trazer a proposta de intervenção. Lembrando, gente, defenda a sua tese com argumentos sólidos e consistentes, não usem qualquer argumento, pesquisem com calma, se você vai usar algum dado de alguma pesquisa, ou a fala de algum sociólogo, filósofo, se você vai usar também alguma série, né, como repertório para sustentar os seus argumentos. Pesquisem bem isso. E outra, né, façam esse exercíciozinho que eu faço com vocês. Pensem nas causas do problema, nas consequências dele, que automaticamente, gente, quase que automaticamente vocês já vão pensar nos argumentos. Lembrando, eu preciso entender primeiro o tema para poder argumentar sobre ele. Então,
leiam com calma. Ah, Joyce, eu não entendi esse tema, então eu vou pesquisar mais sobre esse assunto. Não esperem, gente, só apenas a informação chegar ao colo de vocês. Façam esse exercício de pesquisa também, porque isso é bom para que vocês exercitem a mente de vocês, né? Não esperar apenas que a informação esteja ali na sua cara, né? Mas ir em busca dela também, é importante. Elabore, né, um projeto de texto. Antes, foi o que eu falei para vocês em aulas anteriores, antes de escrever, selecionem bem as ideias, nos próprios textos de apoio de vocês, já vem muitas informações que vocês podem usar no seu texto, então, deixem lá num cantinho, no espaço em branco ali da folha, já selecione aquela informação, deixe anotado lá. Se possível, você sinalizar, por exemplo, até se você vai usar aquele repertório no seu desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2, já deixar lá sinalizado na prova. Porque, gente, quando você for voltar para escrever, né, você estiver escrevendo e for retirar essas informações, vai ser mais fácil do que você ter que ler o texto todinho para ver onde é que estava aquela informação. Então, sejam práticos. Pensem em poupar o tempo de vocês. Então, às vezes o aluno não quer perder esse tempinho selecionando as ideias antes, né, fazendo esse projetinho de texto, mas acaba perdendo muito mais tempo pensando no que é que vai usar depois, certo? Depois que já está com a cabeça quente, já que já pensou muito. Então, façam esse projeto de texto antes, já deixem lá selecionado o que vocês vão usar dentro do texto de apoio que vem e deixe lá sinalizado qual a informação que você vai usar em qual parágrafo, né? Ah, eu vou usar essa frase aqui que está no, como repertório do meu desenvolvimento 1. Vou lá circular e vou colocar logo D1, para eu já saber onde está quando eu for retirar as informações do texto, certo? Saia do senso comum. No caso, houveram várias discussões, né, nesse tema relacionado à questão do ensino integral, né? Muitos alunos acabaram defendendo o ensino integral por achar que nós, que somos professores, estaríamos defendendo ou nos mostraríamos contra os alunos que fossem contra o ensino integral. Aí eu estive conversando com a aluna e disse, não, mulher, você pode ser contra, não tem problema nenhum, isso é seu ponto de vista. Então, muitas vezes sair desse senso comum pode ser algo até bom, certo? Claro que desde que você tenha segurança no que você vai argumentar e selecionar bem esses argumentos, certo? Selecione informações relevantes, como eu já falei, cause reflexão no leitor, né? Mostre por que que aquele tema, né, ele precisa ser discutido. Mostre por que que ele precisa ser visto pela sociedade, certo? E demonstre uma ordem lógica, como eu falei para vocês, né? O artigo de opinião, ele é um texto de retomada. Então, pessoal, não esqueçam dos elementos que compõem cada parte do seu texto, porque ele precisa seguir essa ordem lógica, né? A introdução vai ser aquele parágrafo onde eu vou apresentar o tema, a minha opinião, vou apresentar os argumentos, responder a pergunta. No meu desenvolvimento, né? Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, eu vou retomar os meus argumentos e vou me aprofundar sobre a temática, né? Trazendo repertórios que sustentem, que reforcem a minha opinião, meu ponto de vista, que reforcem aqueles argumentos. E, por último, eu vou trazer a minha conclusão.
Lembrando, gente, que essa lógica, ela também pode e deve ser feita através do uso dos conectivos, que também são muito importantes, certo, gente? Depois eu vou trazer uma aula para vocês só a respeito do uso desses conectivos, em quais partes vocês precisam utilizá-los, certo? Porque os conectivos é que mantém essa coesão do texto, essa fluidez, essa continuidade, né? São esses conectivos que vão justamente conectar, que vão ligar as partes do seu texto, certo? Utilizar conectivos de continuidade, não apenas de continuidade, gente, mas utilizar o conectivo correto de acordo com a ideia que você quer trazer, certo? Mas aqui é só um exemplo. Você pode utilizar nessa lógica, nessa perspectiva, sob esse ângulo, sob esse prisma, à vista disso, diante desse quadro, e trazer soluções para o problema, que é o que a gente está falando agora, né? Pensar no agente que a gente estava falando, né? Que são os atores sociais, os agentes sociais, qual é a ação que se deve tomar, de que modo e qual a finalidade dela. Então, nós temos aí um exemplo. Assim, cabe ao Estado, o Estado aqui seria esse agente social, gente. Lembrando, quando o Estado aparecer com E maiúsculo, pessoal, é referente ao governo, certo? Quando se fala em Estado com E maiúsculo, é referente ao poder, né, ao governo, ao poder do governo. E qual é a ação? Otimizar os sistemas de adoção no Brasil, por meio da ampliação de psicólogos e assistentes sociais. E aqui nós temos a finalidade, para que pretendentes, crianças e adolescentes gozem da felicidade de ter uma família, certo? Ou seja, usufruam, né, da felicidade de ter uma família. Deixa eu sair aqui para retomar aqui. Então, pessoal, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, gente, por hoje, essa é a nossa aula, certo? Nas próximas aulas, como eu falei, vou tentar trazer mais, retomando os nossos estudos sobre a estrutura e também falando mais sobre o uso dos conectivos, certo? Que também é uma dificuldade que eu vejo que alguns alunos acabam esquecendo. Esse ano, não tanto, graças a Deus. Os alunos, pelo menos grande parte lá do presencial, estão lembrando de usar bem os conectivos. Mas é importante a gente sempre estar retomando esse assunto, né? Aplicando ele ali na prática. Vou tentar trazer também alguns exercícios para vocês do online aqui também, certo? Deixa eu só parar aqui a gravação. Deixa eu só parar aqui. Então é isso, gente. Até a próxima. Bons estudos. Participem dos simulados, né? E continuem dando o máximo de vocês. Até a próxima.